Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou passando aqui para terminar o nosso conteúdo sobre as patologias do sistema respiratório. Então hoje nós vamos falar sobre as DPOCs, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, que são um grupo de afecção onde a gente vai tratar doenças que afetam de um modo mais avançado os pulmões. E aí o que acontece? Nós temos duas doenças que enquadram nessa patologia, que é a bronquite crônica e o enfisema pulmonar. A bronquite aguda, ela não entra em DPOC porque ela pode ter cura, então, e ela não é só relacionada pelo tabaco, né? Nós temos outras, talvez até uma reação alérgica. Então, a bronquite, ela é a inflamação dos brônquios e é só caracterizado como bronquite crônica aquele paciente que tem episódios de tosse pelo menos por 3 meses em 2 anos consecutivos. Caso contrário, não é bronquite crônica. A maioria dos casos está relacionado ao uso do tabaco. E aí o que vocês vão ver? Tem pessoas que nunca fumaram, mas que têm crise de bronquite crônica. Por quê? Porque não é só o fumar. A gente ser o passivo, então eu aspirar aquilo e respirar aquela fumaça, ela pode desencadear também. E hoje, alguns estudos mostram que o narguilé, né, que ele também é um dos causadores das DPOCs e possíveis cânceres pulmonares, tá? E aí, então, quais são os sinais e sintomas? O paciente é um paciente dispneico, tem a tosse que tem a presença de muco, um muco meio esverdeado, tá? Tem a fadiga, a cefaleia, mas o principal sinal e sintoma é o sibilo. O sibilo é como se ele fosse um chiado a nível, né, de peito. Então é como se ele fizesse você sabe quando a gente está muito gripado e que parece que não está respirando? Aí faz aquele chiado, o paciente apresenta isso daí. É bem característico. Então ele é sempre acompanhado, a tosse sempre vai vir acompanhada pelo sibilo. E aí, como que a gente faz o diagnóstico? Através do exame físico, a sintomatologia, então o paciente, né, na anamnese, ele vai contar pra gente, vai falar o histórico, a gente vai conhecer o paciente. E aí, faz um raio-x de tórax, faz uma espirometria, que é o teste pulmonar, para ver como que tá, né, a força deste pulmão, e também a gasometria, que é a coleta de sangue arterial, né, em uma artéria, para ver como que está os níveis de saturação, que a grosso modo é uma saturação sanguínea, uma SpO2, porém a níveis mais profundos. Como que a gente faz o tratamento? Através de medicação. O paciente vai fazer uso de broncodilatadores potentes, né? Em alguns casos a minofilina é uma das indicadas. Os aerossóis, né? Então vai fazer aerosol, ainda mais na época da crise. Tem uns que colocam atrovente com Berotec, vai da conduta médica, lembrando que isso aí é conduta médica, não é conduta da enfermagem. E também os corticoides, como eles são um grupo de anti-inflamatório, então é como se ele cortasse a reação da patologia, né? E aí tem paciente que, se seguir o tratamento à risca de forma correta, demora mais anos para ter crises, tá? Mas isso vai depender também, vai depender do grau de exposição. É orientado que esse paciente pare de fumar, mas tem muitos pacientes que não vão parar, então a gente tem que ter, né, essa noção. E aí, então, o que é o enfisema pulmonar? Ele é um alargamento dos espaços aéreos terminais, onde vai destruir as paredes. Então, é como se os alvéolos ele perdesse a elasticidade e começasse a necrosar. Como eu já falei para vocês, é o pulmão que faz a hematose. Vocês já viram isso na época que fizeram anatomia. Então, a hematose, a troca gasosa em um paciente que é enfisema, né, que ele é enfisematoso, vocês vão ver que não é feita corretamente. O alvéolo ele funciona assim, então ele enche de ar, esvazia, enche, esvazia. Se eu tô tendo um relaxamento, essas bolsas, como eles são as bolsinhas, eles vão ficar frouxos e isso não vai, né, acarretar. E aí o que vocês vão ver? Que vai ter a perda, né, da elasticidade
Isso vai causar uma obstrução do fluxo de ar, vai fazer uma hiperinflação, então vai encher demais, mas não vai sair, e vai ter também o aprisionamento de ar. Então isso é o que vai evoluindo, né, agravando a patologia. Vou falar para vocês uma questão, né, ponto de vista. Particularmente, eu acho que é uma das patologias mais graves que nós temos, porque o que ela vai levar o paciente, né, no final da vida. Como eu falei, 50% dos casos está relacionado, tá, ao tabaco, né? Então, ao fumo mesmo. Mas pode estar relacionado à poluição, agrotóxicos, agentes químicos, então tem N causas também relacionadas. Mas em todos, assim, 50% sempre o paciente foi fumante. Fumante, assim, há 30 anos, 40 anos. Nossa, hoje eu tenho 80 anos, comecei a fumar com 10 anos de idade. Então isso ao longo do tempo ele vai evoluir. Eu vou mostrar para vocês uma foto de um pulmão que ele fica, como que ele fica quando tem enfisema pulmonar, só para vocês terem uma noção. E aí, quais são os sinais e sintomas? A dispneia é muito comum, o paciente é muito dispneico, vocês vão ver que para movimentar no leito, tem vez que ele não consegue. Uma vez eu tive um paciente que ele já estava no final da doença, e quando eu entrei no quarto, foi até engraçada a situação, mas claro que a patologia não é, porque é uma doença muito triste. Ele brincou e falou assim, entra, mas não respira, porque senão você vai tomar meu ar. A gente tem um espaço muito grande para oxigênio, né, que todo mundo dá para utilizar. Só que imagina você virar isso para um paciente. Então assim, a dispneia é muito grande, a tosse, e tem um sinal e sintoma. Ele não é um sinal e sintoma, ele é característico da tosse, mas que é chamado de pigarro do fumante. O paciente assim, parece que ele está tentando arrancar aquele catarro que está preso ali nas vias aéreas, é bem característico. E uma das coisas também, um dos sinais e sintomas muito comum, e aí vocês vão ver no final da doença, é a caquexia. Eu tive, né, algumas pessoas sabem, que já são meus alunos há mais tempo, que o meu avô faleceu com enfisema pulmonar, na época, quando ele já tinha muitos anos, né, demorou muito a parar de fumar, mesmo depois de descobrir a doença. Ele pesava em torno de uns 65, 68 quilos. Quando ele morreu pesando 34 quilos. Então ele era o couro e o osso. Então isso é bem característico da doença. E aí o meu problema é o seguinte, relacionado a essa questão. As crises dispneicas, elas só vão aumentando. Em muitos casos tem pacientes que são mandados para UTI para serem entubados para diminuir o esforço respiratório e também o sofrimento do paciente. Por que o sofrimento? Porque é uma doença que não tem cura, então a gente não vai ter um retorno positivo nela. O paciente vai morrer à míngua, vamos dizer assim, porque a doença vai matar ele aos poucos. E não tem nada, nem medicamento, nem cirurgia, nada ainda que eu consiga curar e melhorar, né, essa patologia. E aí, o que acontece? Como diagnóstico, nós vamos fazer o exame físico, os sinais e sintomas, né? Nós vamos fazer a avaliação. E aí vai fazer a espirometria também, porque eu preciso saber qual que é a função, né? Como que tá a função pulmonar ali. E aí, gasometria e raio-x de tórax. Isso daí o paciente vai fazer sempre, tá? É um acompanhamento para o resto da vida, e se ele estiver dentro da unidade hospitalar, pelo menos uma vez na semana ele vai fazer para a gente ter essa avaliação. Tá, e como que eu faço o tratamento? O tratamento, gente, ele é para tratar os sinais e sintomas, então ele é um tratamento sintomático. Ele é para trazer uma melhor qualidade de vida para o paciente. Então, vai ter corticoide, vai ter broncodilatador, vai ter os aerossóis e a oxigenoterapia domiciliar. Então o paciente vai para casa usando bala de oxigênio para ter um melhor retorno, né, respiratório. Uma coisa tão engraçada relacionada ao corticoide, porque o corticoide ele tem a função de abrir as vias aéreas nesse caso aí, e geralmente é utilizada a hidrocortisona, muito comum.
Tem paciente que, gente, você faz, igual, por exemplo, 4 gramas de hidrocortisona, então, ou 2 ampolas, né? Dentro de 15 minutos faz efeito. Mas como a dispneia é muito grande, ela queima a ação do medicamento muito rápido. Então, no máximo, em 1 hora, ele já começa a sentir os sinais e sintomas novamente. Então, assim, como eu falei para vocês no início, é uma das patologias mais graves que nós temos por causa disso. Porque a gente tira a qualidade de vida da pessoa. Imagina você não dar conta de caminhar da onde você está sentado agora até na outra sala. Ou você tá aí e quer ir ao banheiro. E imagina você não dar conta de fazer isso. Então, para mim, particularmente, é uma das doenças mais graves que nós temos. Espero que tenha ficado claro para vocês. Tá? São 2 patologias muito boas de estudar, tem um conhecimento muito grande. O sistema respiratório, para mim, é um dos melhores que tem, porque ele é bem amplo e a gente vê. Se a gente já sofre com uma gripezinha que a gente tá, e aí eu não tô falando de Covid, tá, gente? Eu tô falando de uma gripe, igual um resfriado, que é muito comum nessa época. A gente já sofre, imagina uma patologia dessa. E aí, entrando na questão do Covid, pacientes que têm DPOC, então tem bronquite crônica, tem efizema pulmonar, é um grupo de risco enorme. Por quê? Porque se o pulmão dessa pessoa já não está 100% e foi comprovado que a COVID, ela desencadeia problemas respiratórios mais graves, então esse paciente é uma porta aberta. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande. Por isso vocês estão vendo muito na televisão falando desses pacientes que tem que evitar, que tem que fazer uso de máscara, que tem que ficar em casa, por causa disso. Porque se eu já tenho uma doença que está deteriorando o pulmão, imagina eu agora ter uma outra que está agindo ali. Por isso que muitos pacientes estão indo a óbito, porque está dentro do grupo de risco. Certinho? Qualquer coisa, tira a dúvida na nossa aula. Até mais. Estou deixando cuidado de enfermagem, hein? Quero que vocês arrasem. Beijos!